Os últimos momentos de Jessica Radcliffe foram um evento inesquecível e chocante que chamou a atenção para o relacionamento frágil e muitas vezes perigoso entre humanos e predadores de topo mantidos em cativeiro. Radcliffe, uma treinadora veterinária de orcas em um parque marinho renomado, havia passado anos trabalhando com esses magníficos mamíferos marinhos, formando o que muitos percebiam como um vínculo de confiança e compreensão. Mas, naquele dia fatal, esse vínculo foi posto à prova, de maneiras que ninguém poderia ter previsto. As circunstâncias em torno de sua morte permanecem um momento arrepiante da imprevisibilidade da natureza, mesmo quando esta é confinada nas fronteiras estéreis das cabanas criadas pelo homem. Antes de começar, aperte o botão de curtir e inscreva-se para mais atualizações. O dia começou como qualquer outro no parque, com famílias e turistas enchendo o anfiteatro para assistir ao famoso show com orca. O entusiasmo vibrava através da multidão enquanto esperavam as performances impressionantes da estrela do parque, a Orca Titan, um macho que pesava mais de 5.400 quilos. Titan foi um elemento central do entretenimento do parque por anos, hipnotizando o público com seu tamanho, agilidade e inteligência. No coração desses shows estava Radcliffe, conhecida por sua graça e evidente afeição pelos animais sob seus cuidados. Sua ligação com Titan parecia inabalável, forjada através de inúmeras horas de treinamento e interações. Quando o show começou, Radcliffe apareceu na plataforma, irradiando confiança e energia. Ela sinalizou para Titan, que respondeu com um salto espetacular, salpicando a multidão encantada com uma onda de água. Cada truque e manobra provocava aplausos retumbantes, com Titan executando cada comando sem falhas. O controle de Radcliffe parecia sem esforço, sua voz e gestos guiando a orca em uma dança que apagava as linhas entre performer e animal. A ligação entre a treinadora e a orca estava totalmente exposta, uma ilusão de harmonia que cativava o público. Mas sob a superfície, a tensão estava se acumulando. As orcas são criaturas extremamente inteligentes, capazes de emoções complexas e dinâmicas sociais, e a cativeiro frequentemente distorce esse comportamento natural. Titan, como muitas outras orcas em cativeiro, tinha um histórico de comportamento imprevisível. Apesar de seu treinamento, ele era conhecido por às vezes desobedecer às ordens, um momento de instintos selvagens que nenhum tipo de condicionamento humano poderia suprimir. Os treinadores e a equipe do parque marinho estavam cientes dos riscos, mas operavam sob a crença de que sua experiência e protocolos os manteriam seguros. Naquele dia, porém, essas garantias se mostraram tragicamente inadequadas. O ponto de virada veio durante a última parte do espetáculo, uma rotina que obrigava Radcliffe a nadar ao lado de Titan. A orca deveria puxá-la para fora da água em uma demonstração sincronizada de graça e poder. Quando Radcliffe pulou na piscina, Titan foi inicialmente cooperativo, deslizando ao lado dela. Mas então, sem qualquer aviso, seu comportamento mudou. A imensa orca desacelerou e depois parou completamente, flutuando na água com uma intensidade impossível de ignorar. Sentindo que algo estava errado, Radcliffe tentou redirecioná-lo com sinais de mão, mas Titan não respondeu. Em vez disso, ele mergulhou fundo, puxando Radcliffe com ele em um movimento brusco e forçado. A multidão prendeu a respiração, incerta se aquilo fazia parte do ato, mas a situação rapidamente se transformou em uma luta de vida ou morte. Radcliffe lutou para escapar enquanto Titan começava a se debater, a coreografia tranquila dos momentos anteriores sendo substituída por força bruta e descontrolada. Das arquibancadas, os espectadores podiam ver suas tentativas de emergir à superfície apenas para serem puxadas de volta para debaixo d'água, à medida que os movimentos de Orica se tornavam cada vez mais violentos. O pânico tomou conta do anfiteatro quando se percebeu que não se tratava mais de um espetáculo, mas de uma luta de vida ou morte. Os treinadores à beira da piscina pularam para intervir, aplicando procedimentos de emergência concebidos para tais situações. Eles usaram sinais subaquáticos e sinais auditivos para tentar distrair Titan, mas Orica não cedia. O aperto dele em Radcliffe foi implacável, uma demonstração assustadora de força e dominação pura que havia sido cuidadosamente escondida atrás de anos de treinamento e ensaios. Naqueles momentos, Titan não era mais o performer carismático adorado pelo público. Era um predador selvagem, um ser cujos instintos foram aguçados por milhões de anos de evolução. A piscina tornou-se um palco caótico com respingos e agitação que escondiam Radcliffe da vista.
Os treinadores gritavam comandos, tentando desesperadamente recuperar o controle, enquanto os membros da equipe trabalhavam para evacuar o público das arquibancadas. As crianças choravam, os pais cochichavam preocupados e alguns espectadores estavam paralisados, incapazes. Olhar para outro lado. O que começou como um espetáculo da engenhosidade humana e da cooperação entre animais, degenerou em um pesadelo que ninguém conseguiu parar. Os minutos se transformaram em uma sensação de horas, à medida que a agressividade de Titan se intensificava. A luta de Jessica Radcliffe tornou-se cada vez mais desesperada, seus movimentos desacelerando à medida que o cansaço e a falta de oxigênio deixavam sua marca. As tentativas da treinadora de distrair Titan falharam repetidamente, e a situação ficou clara que estava se desviando em uma espiral, além do controle deles. Em um determinado momento, a orca emergiu à superfície, segurando uma Perete Cliff em suas mandíbulas por um breve momento inesquecível, antes de mergulhar novamente nas profundezas. A visão permaneceu gravada nas mentes de todos os presentes, um momento severo e assustador do imenso poder contido nessas criaturas cativas. A complexidade do comportamento de Titan foi tanto assustadora quanto fascinante. Foi um ato de rebelião, um protesto contra os anos de cativeiro e exploração, ou foi uma ruptura súbita e inexplicável, impulsionada por instintos que nenhum ser humano poderia compreender completamente. As respostas permaneceram invasivas, escondidas por trás do olhar impenetrável de um animal que não podia se explicar. O que estava claro, no entanto, era que a dinâmica do cativeiro desempenhou um papel importante nesta tragédia. As orcas na natureza percorrem grandes distâncias, vivem em grupos sociais complexos e adotam comportamentos impossíveis de replicar em cativeiro. O estresse do cativeiro, juntamente com o ambiente artificial do parque marinho, provavelmente contribuíram para o surto imprevisível de Titã. Os últimos momentos de Jessica Radcliffe foram uma culminação devastadora desses fatores. Enquanto os treinadores trabalhavam freneticamente para levar Titan a uma piscina de contenção menor, a orca finalmente a soltou, seu corpo flutuando na superfície, sem vida e imóvel, enquanto a água da piscina ficava vermelha. Um silêncio chocante e contido instalou-se sobre o anfiteatro, quebrado apenas pelos soluços daqueles que testemunharam a tragédia. Para os treinadores e a equipe, a dor foi imediata e avassaladora, amplificada pela consciência de que não puderam salvar uma das suas. As implicações da morte de Jessica Radcliffe foram profundas, expondo os riscos de trabalhar com predadores de topo mantidos em cativeiro. Isso destacou a linha tênue entre confiança e perigo, uma linha que os treinadores devem navegar diariamente. Nenhuma quantidade de experiência ou treinamento poderia eliminar completamente. A imprevisibilidade de lidar com criaturas como Titan, cujos instintos e emoções muitas vezes permanecem um mistério. Este incidente trágico também destacou as questões éticas relacionadas a cativeiro de orcas, levantando dúvidas sobre a moralidade de manter tais seres poderosos e inteligentes em condições que estão longe de seu habitat natural. Para muitos, a morte de Jessica Radcliffe foi um sinal de alerta, um momento severo dos perigos que vêm ao forçar a natureza selvagem à submissão. Forçou o público, os treinadores e a administração do parque a confrontarem verdades incômodas sobre a natureza desses shows e os riscos que eles implicam. Naquele momento, o espetáculo de cooperação entre homem e animal foi substituído por uma realização sombria. Independentemente de quanto controle achamos que temos, a natureza sempre tem a última palavra. A cena, após a morte. Jessica Radcliffe permaneceu por muito tempo nas mentes dos testemunhas e dos treinadores. À medida que os protocolos de emergência foram aplicados tardiamente e o anfiteatro se esvaziou do público chocado e entristecido, uma realidade sombria se abateu sobre o parque marinho. As águas brilhantes da piscina, outrora um símbolo da colaboração perfeita entre homem e animal, agora pareciam ameaçadoras, escondendo verdades que ninguém podia compreender completamente. Titan permaneceu debaixo d'água, girando em torno da gaiola, com uma calma estranha que não traía nenhum sinal de violência. O que acabara de acontecer? Para aqueles que permaneceram, a pergunta por que pesava muito, um enigma não resolvido, envolto em tragédia. Imediatamente após o incidente, os treinadores observaram com cautela o comportamento de Titan por trás da segurança das barreiras. O comportamento de qualquer um era significativo. Mais calmo, um contraste marcante em relação à frenesi testemunhada apenas alguns momentos antes. Alguns especularam que suas ações foram um desvio momentâneo,
uma breve explosão de agressividade provocada por estresse ou confusão. Outros, no entanto, não puderam ignorar a deliberada assustadora em seu ato. Titan não reagiu apenas impulsivamente. Cada movimento seu sugeria uma intenção calculada e inabalável. Partida! Esse pensamento assombrava aqueles que o conheciam melhor. Durante anos, os treinadores confiaram em Titan, talvez mais do que deveriam, deixando a familiaridade obscurecer os riscos inerentes. O incidente também reabriu o debate de longa data sobre a inteligência e a profundidade emocional das orcas. A orca, ou baleia assassina há muito tempo, é considerada um dos mamíferos marinhos mais inteligentes, manifestando comportamentos sociais complexos, comunicação e até habilidades de resolução de problemas na natureza. Cientistas frequentemente comparam sua inteligência à dos primatas ou elefantes, sendo capazes de experiências emocionais. Profundo. O que significa essa inteligência no contexto do cativeiro? É uma pergunta que permanece válida. Poderiam as ações de Titan ser uma resposta a anos de frustração, tédio ou tensão emocional? Poderia ele estar expressando algo muito mais sofisticado do que um simples instinto? Afinal, a arquitetura do cativeiro é projetada para conter e suprimir exatamente aquelas qualidades que tornam as orcas extraordinárias. Sua inteligência, laços sociais e instintos são estritamente regulamentados dentro dos limites de um ambiente artificial. Titã, como muitas outras orcas em cativeiro, foi retirado de seu habitat natural, quando era um filhote. Nascido na natureza, ele foi arrancado de seu grupo, um evento traumático para qualquer animal social. Desde então, sua vida foi ditada por programas humanos, sendo mantido em piscinas que, embora enormes pelos padrões humanos, eram apenas banheiras, em comparação com a vasta extensão do oceano. Essa mudança radical de ambiente e estilo de vida deixou sem dúvida cicatrizes, moldando Titan em uma criatura muito diferente de seus homólogos selvagens. Enquanto os treinadores e os oficiais do parque marinho frequentemente descreviam Titan como bem adaptado, a realidade era muito mais complicada. Em seus registros, revelavam sinais sutis de insatisfação, desde momentos de falta de receptividade durante as sessões de treinamento, até episódios de aparente depressão. Os treinadores ocasionalmente observavam sinais de agressividade, especialmente em momentos de estresse ou após períodos prolongados sem interação. Tais comportamentos, embora frequentemente ignorados, eram sinais de alerta, de que o psicológico de Titan não era tão estável quanto parecia. Em retrospectiva, esses sinais pareciam se acumular, culminando na explosão explosiva que pôs fim à vida. Jessica em Redcliffe. Para o público, a experiência ficou gravada em sua memória, um evento traumático que desfez a narrativa cuidadosamente elaborada sobre a harmonia entre humanos e orcas. Muitos tinham vindo ao parque para entretenimento, esperando uma apresentação agradável da engenhosidade humana e da domesticação da natureza. Em vez disso, foram testemunhas de um momento. Ouviram o poder bruto e incontrolável da natureza. Foi um espetáculo para o qual ninguém estava preparado, uma inversão dos shows cuidadosamente ensaiados que tinham o objetivo de inspirar admiração e espanto. O que tornou ainda mais perturbador foi o forte contraste entre a aparente tranquilidade dos primeiros atos do espetáculo e o caos visceral de sua conclusão. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, expondo a ilusão frágil que sustentava toda a empreitada. À medida que os investigadores começaram a reunir informações sobre os eventos que levaram à tragédia, a atenção se voltou para as condições em que o Titan e as outras orcas eram mantidos. O cercado, embora atendesse aos padrões da indústria, era uma pálida imitação dos ecossistemas oceânicos nos quais essas criaturas evoluíram. As orcas selvagens percorrem centenas de milhas diariamente, navegando por uma complexa rede de relações sociais, estratégias de caça e desafios ambientais. Em cativeiro, essas experiências são reduzidas a padrões repetitivos e interações artificiais. Privação de estímulos autênticos. Acredita-se que isso tenha um impacto, deixando esses animais inteligentes com poucas maneiras de expressar seu comportamento natural. O histórico de Titan complicou ainda mais a situação. Ao contrário de outras orcas cativas nascidas em ambientes artificiais, Titan conhecia o oceano. Ele viajou livremente, fazendo parte de um grupo com seu próprio dialeto, estratégias de caça e tradições. Os traumas causados pela captura, combinados com décadas de cativeiro, poderiam ter erudido sua saúde mental ao longo do tempo.
Para as orcas, cujos cérebros são programados para experiências emocionais e sociais complexas, a conexão entre seus instintos e o ambiente ao redor é profunda. É uma tensão que ferve sob a superfície invisível, até que transborda em momentos de crise. A morte de Jessica também foi um momento doloroso dos riscos físicos aos quais os treinadores estão expostos, quando trabalham com predadores de topo. Apesar de um treinamento extenso, dos protocolos de segurança e de uma compreensão profunda do comportamento das orcas, não há garantia de controle em um ambiente assim. Apenas o tamanho gigantesco de Titan, com mais de 6 toneladas de músculos e força, era suficiente para tornar a intervenção humana inútil, uma vez que o ataque começava. Mesmo os treinadores mais experientes reconheceram os limites de sua influência, admitindo em particular que os estados de espírito e comportamentos das orcas podem mudar de forma imprevisível. A dependência do parque marinho dessas criaturas que atuam como performers e embaixadores da conservação complicou ainda mais a situação. Por um lado, os shows tinham o papel de educar o público sobre a vida marinha, cultivando a admiração pelas orcas e aumentando a conscientização sobre as ameaças que enfrentam na natureza. Por outro lado, esses shows comercializavam os animais, reduzindo-os a entretenedores, em um sistema que frequentemente priorizava o lucro em detrimento do bem-estar. A transformação de Titan de uma estrela carismática em um agressor perigoso sublinhava o equilíbrio frágil dessa dinâmica, revelando os riscos da exploração. As criaturas mais grandiosas da natureza para o entretenimento humano. Para aqueles mais próximos de Jessica, a tragédia foi profundamente pessoal. Ela não era apenas uma treinadora, mas também uma defensora apaixonada da vida marinha, alguém que realmente acreditava em seu trabalho e na conexão que compartilhava com os animais. A devoção dela por Titan em particular era bem conhecida. Ela frequentemente falava sobre ele com uma mistura de afeição e respeito, reconhecendo sua complexidade enquanto se esforçava para entender suas necessidades. Perdê-la de uma maneira tão violenta e pública foi devastador, deixando um vazio, não apenas entre seus colegas, mas também na comunidade mais ampla de entusiastas da vida marinha que admiravam seu compromisso. No entanto, a morte de Jessica também levantou questões incômodas sobre a ética das relações entre humanos e animais. Em tais ambientes, quanto da confiança que Titan tinha era autêntica e quanto era uma ilusão moldada por anos de treinamento. Será que ela realmente compreendia a profundidade de suas emoções e instintos, ou estava cega pela mesma narrativa que cativava o público?